No horário de Brasília, agora 12h30, tem um furacão passando na Flórida, nos Estados Unidos da América, e tem muitos brasileiros aqui, inclusive de Camboriú, de Balneário Camboriú, de Florianópolis, que estão morando lá na Flórida. Para trazer as informações, a doutora Rafaela Ismânia, advogada que mora nos Estados Unidos, lá na Flórida, vai conversar conosco agora, porque justamente ela está onde está acontecendo toda essa passagem do furacão. Doutora Rafaela, uma boa tarde. Boa tarde, Saul. Bom, Rafaela, nós queremos saber, e todo mundo está muito curioso, como é que está a situação aí em Orlando, como é que está a situação em Claremont, nessas cidades todas da região onde esse furacão está passando? Na verdade, agora, as pessoas, agora com a passagem do furacão, hoje no início da manhã já saiu, né, da terra, já voltou para o Oceano Atlântico, e as pessoas, nós todos que moramos aqui nas cidades por onde o furacão passou, temos que ficar nas nossas casas para prevenção, para que as autoridades locais possam fazer, então, uma análise, né, do que aconteceu, para que ninguém corra risco, às vezes, de ainda cair alguma árvore. Ainda tem um pouco de vento, nós ainda estamos sentindo um pouco do vento, da chuva, mas nada comparado ao que aconteceu nessa madrugada, né? Então, hoje, as cidades estão completamente vazias, as pessoas estão dentro das suas casas, ainda mensurando os estragos. Tá, Rafa, como é que... Desculpa, estou te chamando de Rafa pela intimidade que nós temos. Doutora Rafaela, como é que é a orientação, como é que acontece? Porque antes da madrugada vocês receberam alertas das instituições que cuidam e tratam justamente dessas questões climáticas. Como é que é isso? Como é que funciona esse alerta? É muito organizado, foi muito organizado, a gente se surpreendeu bastante, foi o nosso segundo furacão, né? Nós passamos pelo Helene na semana passada e agora o furacão Milton, mas assim, a organização realmente nos impressionou, porque basicamente uma semana antes já começamos a receber alertas de que possivelmente seria formada essa tempestade, esse furacão, que iria nos atingir numa categoria 5 ou 4, então houve uma mobilização de todas as cidades aqui da Flórida muito grande. E os alertas começaram a acontecer faz uns 3 dias com maior intensidade, indicando quais seriam as zonas. Existem aqui mecanismos em que você coloca o CEP e mostra se a zona da sua casa tem risco de inundação ou não, se tem risco maior ou baixo risco. E no celular vem os apitos, de acordo com a localização onde a gente está, vem os alarmes, se é preciso evacuar da cidade, se é preciso ter toque de recolher. Então, dependendo de cada bairro aqui de Orlando, de cada condado também, e de cada cidade da Flórida, foram recebidos alertas diferentes e específicos para a região. No nosso caso aqui de Claremont, nós recebemos um alerta de que apenas casas muito próximas à região de Lagos as pessoas deveriam evacuar, mas todos os outros condomínios, casas, não haveria necessidade de evacuação. Mas nessa madrugada, enquanto passava o furacão, recebemos um alerta de eles chamaram de flash inundação, uma inundação repentina, então que ninguém poderia sair de casa até hoje, às 10 da manhã. Doutora Rafaela, teve alguma vítima fatal? E essas informações todas, elas vêm por rede social, pela TV, pelo rádio? Como que funciona essa comunicação com os habitantes aí de Claremont e também Orlando? Nós recebemos a comunicação sempre pelos meios oficiais e, claro, pela televisão, né, que presta esse papel de bastante utilidade para que a gente possa se informar. Com relação às mortes, pelo que nós sabemos, foram 5 mortes somente até agora, que tivemos notícia. Mas na costa oeste, onde bateu com muita força o furacão, que foi Tampa, St. Petersburg e Sarasota, ainda há muita inundação, então é muito difícil ainda de mensurar se houve vítima fatal lá naquele local. Agora nós vamos precisar esperar a água baixar, né, para então que as autoridades façam essa mensuração e consigam contabilizar o número de feridos e mortos. Tá certo, doutora Rafaela, a gente vai seguir atento a todos os acontecimentos, até para ter informações da população, dos brasileiros que moram em Orlando, moram em Claremont. Muito obrigado, que Deus guarde vocês aí nessa situação toda, ainda bem que o pior já passou. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, foi difícil, mas a gente aguentou
E agora tem já uma previsão aí para um novo furacão daqui 10 dias, mas espero que ainda está muito cedo, né? Esperamos que não se concretize. Muito obrigado. E Obrigada a você. sorte e que Deus os guarde aí em Claremont. Claremont fica o quê? 15, 20 quilômetros de Orlando? Fica uns 15 quilômetros. 15 quilômetros de Orlando, tá certo. Muito obrigado e que Obrigada, Deus guarde você e sua família. Muito bem. Vamos saber como fica o tempo, a previsão do tempo agora, diretamente da Defesa Civil de Santa Catarina. Na quinta-feira, o tempo continua instável em toda Santa Catarina. Do centro ao leste do estado, a circulação marítima mantém a chuva persistente, principalmente no litoral. No Grande Oeste, segue a condição de temporais frequentes, principalmente entre a tarde e a noite. O risco é alto a muito alto para ocorrências meteorológicas no Vale do Itajaí, Planalto Sul e litoral de Santa Catarina. E o risco é moderado a alto no restante das áreas. A agitação marítima aumenta em toda a costa, com ondas de leste entre 2 metros e 2,5 metros e picos de até 3 metros em alto mar, trazendo risco moderado para atividades de pesca e de navegação. Já no período da tarde, as temperaturas variam um pouco e as máximas não passam dos 20 graus. Da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sá. TVC Esporte. Apoio Panificadora Santos, na rua Monte Bonete, bairro Monte Alegre, em Camboriú. Bom, chegou a hora do esporte com ele, Adilson Cardoso. Conta pra gente, Adilson, o que vai acontecer? Rodada, a próxima rodada é quando? Fala aí, queremos saber tudo, né? Muito bem, muito bom dia, Saul. Bom dia a você, telespectador de casa, que acompanha o nosso TVC News e, claro, informações do esporte com as nossas equipes catarinenses, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro quanto nas demais divisões. Vamos começar, então, com a primeira divisão, que é o Campeonato Brasileiro, onde nós temos o Tigre. O Criciúma vai descansar esse final de semana, viu, Saul? Eles têm tempo aí para se organizar, só joga na próxima sexta-feira, dia 18, no Maracanã, contra a equipe do Botafogo. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense perdeu para a equipe do Paysandu no jogo de ontem, lá no Uruçu, lá no estádio do Paysandu, perdeu por 2-0. Temos também os seguintes de jogos. O Avaí vai na sexta-feira, dia 11, enfrentar na ressacada a equipe do América Mineiro. Vamos ter também a equipe do Brusque, que joga em casa no Augusto Bauer, que já foi liberado, Saul, para a equipe do Brusque, que estava aí interditado o seu estádio. Agora sim, torcida, campo, estádio do Brusque. Vai ter Brusque e Ituano, isso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar também de Copa Santa Catarina, que temos 8 equipes aqui do estado. No domingo teremos então Hercílio Luz e Concórdia, e também vamos ter as demais rodadas aí que você acompanha com a gente. Nação vai enfrentar o Barra que é representante aqui de Balneário Camboriú, e também Marcílio Dias e Figueirense. E para fechar a rodada da Copa Santa Catarina, a Chapecoense enfrenta o JEC, o Joinville. Vamos ver rapidinho a classificação atual da Copa Santa Catarina. Em primeiro está o Hercílio Luz com 13 pontos, em segundo Concórdia com 11, Marcílio Dias, atual bicampeão da Copa Santa Catarina, está com 8 pontos, Chapecoense, Figueirense, Joinville e o Barra, 2 pontos apenas na competição, e o último colocado é o Nação ali de Araquari, coladinho, a Joinville. Também vamos ter, para fechar aí as informações do esporte, o Abute Monte Alegre enfrenta uma grande equipe num grande jogo de futebol de salão, que é a equipe do JEC, do Joinville. Forte Joinville no futebol de salão, é muito forte. Vai jogar hoje pelo campeonato estadual lá no bairro Conde Vila Verde, no ginásio do Guga, como é conhecido. Vamos torcer para a equipe do Abute Monte Alegre, que sempre está trazendo títulos, troféus e bons resultados, tanto para a cidade de Balneário Camboriú, quanto também para as escolas que faz parte também a parceria. Olha, parabéns mesmo. Esses caras aí merecem ser aplaudidos, eles representam muito bem a região no futsal. Mas, Adilson, preciso te fazer essa pergunta, nós temos um minuto ainda. O que achou da convocação da seleção brasileira? Eu achei a convocação do Abder na lateral muito acertada.
Também concordo, Saul. O Abner vem se destacando, né, no seu clube, é uma boa opção, né, de opção de jogo, né, para a seleção brasileira, que está numa situação difícil, né? Tem o risco de ficar de fora aí da Copa do Mundo, coisa que nunca aconteceu na história das eliminatórias de Copa do Mundo, uma seleção brasileira ficar de fora. Mas vamos torcer, dá tempo ainda do Brasil se recuperar nessa eliminatória, Saul. Certo. Agora, vamos falar aqui, só para fazer o fechamento, nossa conclusão. Nossos times catarinenses precisam dar uma renovada, precisa ter uma investida com relação às finanças, porque do contrário, no cenário nacional, a gente vai continuar meio que patinando, não é, Adilson? Com certeza. Falando aqui das nossas equipes que nós torcemos e muito, né? Vamos falar do Camboriú? O Camboriú, mais um ano na segunda divisão, fazendo um retrospecto. Foi bem até na segunda divisão, esperava-se que o Camboriú conseguisse passar, Saul, para a primeira divisão de 2025, mas não conseguiu esse fato. Então, vai repetir mais um ano de 2025 na segunda divisão do estado. E agora falando do Barra. O Barra tem uma excelente ou a melhor estrutura, até melhor que do Marcílio Dias, melhor estrutura também que o Camboriú, porque tem o seu CT, tem o seu estádio, uma estrutura fenomenal. A equipe do Barra está de parabéns. Agora precisa, é claro, não só ficar na elite do futebol catarinense, quanto também galgar mais alto nessa o Campeonato Brasileiro, enfim, Série C, Série B, conseguir aí o Barra transformar a sua estrutura em resultados, que é isso que interessa para o torcedor. Olha, gostei muito do Hercílio Luz, tá? Achei que o Hercílio Luz está jogando bem e pode surpreender, hein? O Hercílio Luz sempre foi uma equipe muito boa, Saúl, e joga muito bem, eles mantêm o elenco ano após ano, dificilmente vende jogadores e mantém essa equipe do Hercílio que vem despontando aí sempre com bons resultados, tanto no Campeonato Catarinense, que pertence à Série A do Catarinense, quanto nas divisões que ele participa. Muito obrigado, Adilson Cardoso, pela sua participação aqui no TVC News, sempre trazendo as informações do esporte na terça-feira e também na quinta. Obrigado, uma boa tarde para você e vamos torcer. Voltamos na semana que vem. Tá certo. Bom, e com as informações do esporte, com Adilson Cardoso, a gente encerra a edição de hoje do TVC News. Lembrando que os motoristas aqui de Camboriú precisam ter cuidado com a Avenida Santa Catarina. Não tem sinalização por enquanto, o Demutran diz que daqui a pouco vai sinalizar, mas é bom ficar atento com essa chuva e ter muita calma no trânsito em virtude justamente de tudo isso que está acontecendo, uma obra que ainda não foi acabada, circunstâncias bem difíceis. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e vamos nos prevenir para não voltarmos para casa molhados com essa chuva. Muito obrigado, boa tarde.